Gente, já que a medalha está com dificuldade, fazer a prece, eu vou mesmo tentar colocar aqui os slides, e eu mesmo vou lendo aqui, pelo menos naquilo que eu puder, eu vou comentando. Pelo menos a gente lê os slides e vai acompanhando até ele conseguir voltar. Vamos orar, então. Jesus, divino amigo, querido mestre, abençoa no Senhor os propósitos de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, buscando um pouco mais de conhecimentos dessa doutrina tão esclarecedora, confortadora, que nos enviaste, Senhor, através das vozes do céu. Nossos irmãos, nossos amigos espirituais, que já passaram por aqui e enviaram a nós as suas experiências. Abençoa, Senhor, cada um dos que aqui estão, aqueles que não puderam ainda entrar na nossa reunião, de alguma forma. Inspira-nos, Senhor, para que esse aprendizado possa ser útil às nossas vidas. E assim, em teu nome, agradecido por tudo, Senhor, damos por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Então, gente, eu tô em off porque eu estou com a crise de coluna, estou recostado aqui. Mas eu vou tentar fazer o compartilhamento dos slides aqui. Estão vendo aí já? Ok. Sim. Mas está em tela cheia, tá em tela cheia. Vê se você consegue colocar naquele modo slide, né? Eu não consegui passar para o PowerPoint, ele está em PDF. Então, nós vamos ler em PDF mesmo, senão vai atrasar mais. Então, o assunto da 29ª aula, simbiose e vampirização. Que André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, capítulo 14, define simbiose espiritual como o processo pelo qual encarnados e desencarnados entram em associação. Então, simbiose é, na palavra de André Luiz, uma associação entre encarnados e desencarnados. É aquela vinculação. Simbiose no sentido de vinculação. O ser, ao iniciar a fase humana, se necessita evoluir do ponto de vista moral e morfológico no plano físico, também no plano espiritual, é obrigado a desenvolver recursos de adaptação e sustentação. Edson Medalha voltou. Estamos vendo, então, que a reencarnação ou a encarnação é uma necessidade de evolução, desse ponto de vista moral e morfológico, para o plano físico, moral para o plano espiritual. Nos obriga, então, a desenvolver esses recursos de adaptação e sustentação. Medalha, se você estiver ouvindo e quiser continuar lendo aí... Quero que eu continue aqui. quiser fazer os seus comentários, pode fazer, que eu fico atento aqui, trocando os slides, porque eu estou no PDF. Tá, obrigado. Desculpa aí, mas realmente aqui em casa tem um problema de internet mesmo. Bom, espero manter agora. Bom, foi que o Edson falou, né, que essa simbiose, André Luiz, nesse livro Evolução em Dois Mundos, ele trata esse assunto de maneira muito interessante. É difícil a gente compreender que simbiose possa ser uma coisa ruim. Porque simbiose é uma associação íntima entre duas pessoas. É uma troca, não é? É um consortismo. Você vive em beneficiando um ao outro. Isso é simbiose.
Mas ele coloca esse processo espiritual como sendo uma fase do nosso crescimento. No princípio, quando nós começamos a encarnar em seres aqui na Terra, nós espíritos, já mais evoluídos, olha só, é difícil, né, entender isso. Nós espíritos, já com alguma evolução, ou no começo do processo de evolução, reencarnando em seres aos quais nós temos que nos adaptar a eles, né? Quando nós estamos em desprendimento, nós percebemos uma realidade diferente. Nós vemos uma realidade, então às vezes nos assusta. E nós, então, percebemos que precisamos estar junto daqueles aos quais nos dão força. Então, nos associamos a essas criaturas encarnadas, né? Isso é uma total ignorância do processo espiritual. Então, ele descreve a simbiose espiritual no começo do ser encarnando. Isso é, aquele espírito ainda que está em evolução, né? Em evolução. Bom, então, para que nós pudéssemos nos sustentar e nos adaptar à questão física, a gente tinha medo de ficar solto em torno, que aquilo para uma realidade diferente, não tem conhecimento nenhum, né? Imagina você ligado a um processo físico, puramente físico. De repente você se encontra no plano espiritual, aquilo assusta mesmo. Então, nós encarnando, né, nós temos sustentação física. Desencarnando, não temos mais sustentação física. Isso nos apavora, né? Nos apavora mesmo. Então, o que acontece? Né? Nós, no início da nossa evolução espiritual, nos agregamos, nos juntamos, nos associamos àqueles que estão encarnados. Pode passar, Edson, por favor? Então, por isso que eu achei difícil passar essa mensagem, porque é muito sutil a questão entre a simbiose e a vampirização, né? Porque, na realidade, quando você está trocando energias, conhecimentos com o outro, não é? Você, então, imagina que você está sendo beneficiado. Mas quando você passa a perceber, né, que o outro não quer fazer a sua vontade, isso é, o desencarnado, né, em associação com o encarnado. Sua voz sumiu. O sinal dele deve ter caído outra vez. Vamos guardar um pouquinho, para ver se ele volta. Senão a gente vai lendo aqui, todos acompanhando, como a gente estava fazendo no início. Se todos concordarem, para a gente não perder a oportunidade de estar juntos. Vamos lendo aí, para ver se ele volta. Como está escrito aí, então, a mente encarnada, quer dizer, nós, o espírito, quando encarnados, inconscientemente, a nossa mente, né, o nosso espírito, submete-se ao domínio parcial do desencarnado. Enquanto, em troca, passa a ter sua sensibilidade aumentada. Então, há uma troca. Essa simbiose é como se fosse uma via de mão dupla, um vai e vem, em que nós passamos a ter a sensibilidade aumentada. Se pelo primeiro fato fica condicionada no desenvolvimento ao alcance do dominador... Muito bem, então. Vamos lá. Vamos aqui, então, tá? Bom. Então, olha só. Então, a simbiose, como eu estava falando, é uma associação. Essa associação, como eu falei também, é benéfica a ambos, né? Mas quando o desencarnado possui uma inteligência mais vasta, ele começa a inspirar uma ideia de progresso, né, benéfica no encarnado. Agora, se ele é inferior, não é? Ele começa a subjugar o campo mental. Isto é, mantém
a criatura subjugada a um processo estacionário. E aí, então, o que eu digo? A simbiose passa a ser uma subjugação, né? Como nós vimos anteriormente, nós temos uma obsessão do tipo subjugação. Então, a simbiose ela ocorre nesse processo de subjugação mais facilmente, porque é muito difícil, hoje em dia, na atualidade, nós temos espíritos mais inteligentes em simbiose com espíritos, né, com encarnados, né? Porque quanto mais inteligente você menos você quer permanecer, né, agregado à matéria, a não ser só por maldade ou por vingança, né, que seria, então, uma subjugação. Então, fala aqui André Luiz, não é? Razão, então, porque poucas pessoas hoje, né, estão aptas ao autocontrole, isto é, as pessoas começam a perder o controle facilmente, né? Porque essas simbioses, elas dão uma irritação, é como se você carregasse uma roupa que você não gosta de usar, que fica, né, te pinicando, te desgastando, e você então quer se desfazer disso. Então, você começa a perder, né, essas energias, e começam a sugar energia, né? Então, é necessário, então, nesse processo de simbiose, né, a pessoa começar a mudar como se fosse na obsessão. Por isso a simbiose é uma forma de obsessão no caso, né, da subjugação, né? Então, essa partilha da existência, né, começa, então, a mudar, não só um benéfico, mas também passa a absorver essa energia. E quando começa a absorver a energia do outro, passa a ser, então, uma vampirização, né? Isso que está difícil de compreender, porque é difícil separar as duas coisas. A vampirização e a simbiose podem ocorrer em qualquer etapa de uma obsessão qualquer. Pode ser uma obsessão simples, pode ser uma obsessão fascinação, pode ser subjugação, né? Em qualquer das etapas, pode ter uma simbiose e outro pode ter uma vampirização. Qual a diferença disso tudo? É que a simbiose é um processo já que vem de outros tempos. Por exemplo, aqui ele fala, né, que a reencarnar, o indivíduo já traz essa companhia invisível, já está ligado a ele por processos difíceis de outros tempos, né? Não conseguiu, no plano físico, né, essa dissociação pelas ondas de ódio, pelos cordões, né, energéticos que seguram os dois. Então, quando um desencarna, o outro permanece ligado ao espírito dele. Então, a pessoa desencarna no plano físico e continua desencarnado, ligado àquela entidade, né? Quando volta, continua encarnado de novo. Quando duas pessoas que se odeiam muito, elas desencarnam, elas se mantêm ligadas no plano espiritual. E quando uma reencarna, a outra vem junto, né? Isso é já agregada, já em simbiose, né? Outro caso que pode favorecer a simbiose é quando o desencarnado, né, se aproxima do outro por afinidade. Então, você tem pessoas muito afins, né? Essa afinidade ela pode ocorrer de qualquer maneira. Essa afinidade pode ser por questões morais, por questões sentimentais, né? Ela pode ocorrer. Exemplo, né? Ali está, quando a mente desencarnada se aproveita da receptividade dos que lhe choram a perda. Pessoas que não suportam a perda do ente querido. O que você acontece aí? Uma simbiose, né? A pessoa, o ente querido, não sabe para onde ir, como ir, o que fazer depois de desencarnado, então ele permanece ligado à pessoa com que ele gosta, né? Então é por uma afinidade aqui, né? Bom, as simbioses expressam moléstias, geralmente moléstias complexas da questão do nosso sistema nervoso, né? Um caso que pode parecer muito é o transe mediúnico autêntico, quando não existe nada, nenhum caso. A pessoa parece estar em transe, falando outros assuntos, falando de uma forma de voz diferente, como se fosse uma subjugação, né? Então, esses estados emotivos, né, levam a questões psiconeuróticas, questões de quadros obscuros mentais. Tudo isso, então, são formas com quais a simbiose se expressa. Então, segundo André Luiz, essa união psíquica é facilmente observada em reuniões de obsessão. Bom, é difícil a gente observar isso. Claro, nós vamos dizer, é uma subjugação, né? Então, é difícil você dizer que é uma simbiose, né? Não, mas pode ser uma subjugação,
ou pode ser uma possessão, né? Depende, então, da condição que nós temos. Quem pode esclarecer isso? Ora, se houver um vidente na reunião, ele vai perceber a simbiose, né? A simbiose realmente é uma questão bem diferente de uma subjugação. Porque a subjugação, o espírito quer a maldade, quer fazer mal ao outro. A simbiose não, ele está ligado ao outro por questões sentimentais, questões de afinidade e questões que ele está usando o outro para a sua própria sobrevivência, né? Isso, ele está sugando energia do outro. Tá? Então, seria mais ou menos isso a simbiose. Simbiose. Bom, outros processos simbióticos, né? Você desencarna, né? E você fica perdido. Tá? Bom, eu não conheço nada do mundo espiritual, a pessoa materialista ao extremo, desencarna e me vejo uma situação difícil, né? Então, o que acontece? Eu volto e me vinculo a alguém que me conhece por afinidade, né? Certo? E a outra por condições infelizes, né? Nas quais o desencarnado permanece com muito ódio e perversidade, né? E fica junto de suas vítimas. E essas questões e formando, claro, situações bem anormais, né? Que impõem a morte. Nós temos isso aí também, caso, já é um processo simbiótico de vampirismo, né? Nós temos um caso muito interessante no livro em que Manuel Filomeno de Miranda nos mostra, eu esqueci o título do livro, mas caso de simbiose, em que o Manuel Filomeno de Miranda e seu grupo, não é, falam com o espírito, é um rapaz que está totalmente subjugado, ele parece uma pessoa que está morta numa cama, e vive cheio de esgares e gritos, e como se fosse, né, uma pessoa que não tivesse mais condições de vida, né? Mas sempre com pesadelos horríveis e não consegue se expressar direito. Então, eles conseguem convencer esse obsessor ou essa entidade que está simbioticamente ligada a ele, e ele então diz, olha, se eu me afastar, ele vai morrer, né? Então, esse processo, então, perguntaram, então, no caso, para os pais o que eles preferiam, não é? Então, eles dizem, não, pode se afastar, porque, na realidade, né, ele não tem vida assim, e realmente acontece, o espírito se afasta e o encarnado morre, né, perde a vida, porque está totalmente dependente, né, do outro ser. Essa associação, então, passou a ser uma condição de vampirização muito forte, de modo que não poderia mais manter-se, né, em termos de energia. Ok? Bom, fala André Luiz que todo ser encarnado permanece responsável perante as sintonias que estabelece e será beneficiado com influências positivas sempre que empreenda com disciplina e boa vontade a tarefa de reajustamento próprio. Olha, eu nunca vi um processo de simbiose, tá? Nunca vi. Mas, pelo que me disseram e pelo que eu li, é como se fosse um caso, como eu falei anteriormente, de subjugação ou de possessão, né? A diferença entre os dois é a ligação entre os dois seres. Na subjugação e possessão é o ódio que mantém a vingança. O outro é o amor mal compreendido, é a necessidade da presença do outro. É como você não poder se desligar de outra criatura, né? Existem simbioses, inclusive, em vida, né? Você pode ver, tem pessoas que não desgrudam de outras pessoas, parece que são os grudes, né? Que parece que não vive sem o outro, né? E quando o outro desencarna é uma coisa horrorosa. Então, mantém-se essa ligação no plano espiritual, inclusive. Ok? Então, mais ou menos seria essa visão da simbiose. É difícil, porque o livro do André Luiz ele não dá muita clareza nesse processo, porque ele traz as duas questões juntas, simbiose e vampirização, né? Então, não dá para separar muito as duas. A única coisa que eu falo para vocês é o seguinte: a simbiose, a relação entre os seres é de associação, isto é, eu estou com ele porque eu tenho afinidade com ele. Não é como a subjugação e a possessão, em que não há afinidade, existe sempre a cobrança, né? A cobrança de um pelo outro. Ok? Alguma dúvida? Então, posso passar para a vampirização, né? que
que seria mais ou menos esse trabalho aqui que André Luiz faz, mas ele trabalha agora no Missionário da Luz, no capítulo 4. Vampiro é toda entidade ociosa que se vale das possibilidades alheias. Isso nós temos em todos os meios, né? Todos os meios, tem meios sociais isso aí, né? Pessoas que querem sugar a vida dos outros, né? Tudo que eles têm, inclusive materialmente. Então, o espiritismo, o vampirismo espiritual, é a ação pela qual os espíritos, presos a paixões inferiores, se imantam à organização psicofísica de encarnados e desencarnados, sugando-lhes a substância vital. Então, nós podemos pensar assim, aonde nós temos o centro de força que nos dá, o que nos assegura, aonde nós captamos energias, né? É o nosso centro de força esplênico, né? Que está muito ligado ao gástrico. Então, todo vampiro, quando se aproxima de um ser encarnado, ele tenta se ligar aonde? Ao centro de força esplênico, né? Por isso, então, às vezes, a dificuldade das pessoas, né, em manter-se, né, em atividade, porque aí a pessoa vai ficando como se fosse anêmica e perdendo forças, né? Então, o vampiro, no plano espiritual, faz isso. Essa classe de espíritos sempre existiu na Terra. Por quê? Porque eles são apegados às questões materiais. Então, quando a gente fala assim, né, que quando a gente come demais, ou quando a gente fuma, quando a gente bebe, né, se aproximam entidades. Essas entidades que se aproximam da gente são vampiros, né? Eles precisam, então, do processo do gozo material, né? Por exemplo, por que é difícil você largar o cigarro, difícil largar um vício? Porque você já tem companhias que se comprazem com isso e incentivam, né, que ocorram essas condições, né? Então, os obsessores por vingança e ódio ligam-se às suas vítimas com o intuito de absorver-lhes a vitalidade, enfraquecendo-as, exaurindo-as para conseguirem maior domínio. Olha só, obsessão simples, obsessão, fascinação, subjugação, todas elas, né, podem estar presentes vampiros. Porque os vampiros, além de serem esses seres que precisam viver os gozos materiais terrenos, eles são usados por outras entidades. Vamos fazer uma comparação aqui bem grosseira. No tempo, na Idade Média, o pessoal na Idade Média, da recentista, o pessoal entendia que para a pessoa ficar boa tinha que fazer uma sangria, né? Uma sanguessuga, botava aquelas sanguessugas ali, né? Para tirar o sangue da pessoa para ficar boa. Então, imagine então um vampiro, às vezes como uma sanguessuga, são alienados mentais que precisam viver e querem gozar o plano espiritual como gozavam na Terra. Então, esses alienados mentais, eles então são ligados às entidades e fazem o trabalho que os obsessores querem fazer, o que não podem fazer, o que não gostam de fazer, que é sugar energias, né? Muito obsessor, os mais inteligentes, não precisam disso, né? Agora, esses mais materializados precisam de sugar energias das suas vítimas. Então, mesmo que eles não queiram fazer o mal, quando eles se unem a um corpo físico, né, eles sempre estarão sugando energia, né? Mesmo que eles não queiram, tá? Eles sugam energia. Por isso que eu falei que a simbiose é difícil a gente falar que é uma associação, né? Não, porque sempre vai haver, né, uma disparidade, né, entre aquele que está desencarnado e aquele que está encarnado. E mesmo desencarnados vampirizam uns aos outros, tá? Isso acontece e também pode acontecer. Entre os encarnados também, né, pode acontecer que pessoas que sugam as forças de outras, isso é, dominam mentalmente e emocionalmente as pessoas se cansam do outro, elas perdem energia para o outro, né? Elas cedem energia para o outro.
Durante o passe, a gente consegue, então, por exemplo, passar nossa energia magnética para outra pessoa. Os vampiros têm essa condição, facilidade de sugar essa energia sem que você queira dar a eles. Tá? Eles têm essa condição. Mesmo esses encarnados, pessoas que têm muita dominação mental e por hipnose, não é? Eles dominam a outra pessoa encarnada. Né? Então, quanto mais profunda a sintonia, maior será a vampirização entre dois seres, tanto desencarnados quanto encarnados. Bom, Herculano Pires, né, ele mostra para nós, nesse livro, Mediunidade, capítulo 7, né, quais são as raízes do vampirismo. Então, ele se separa entre fisiológica e psicológica. Bom, quando o vampiro, né, ele está usando, né, os desajustes, né, usando a ação dele, né, para questões somente fisiológicas, não é? Ele vai buscar, então, criaturas que excedem na sua condição física. Como se fala? Gostam de estar, né? Gostam de estar usando de coisas que os trazem esquecimento de suas próprias dificuldades, como o álcool, como a droga, não é? Pessoas que abusam também do cigarro, que abusam, como eu falei, do sexo, que abusam da comida, né? Então, eles encontram em nós, não é, condições para usar essa energia em seu próprio proveito, né? E pior do que isso, né? Eles fazem com que essa dificuldade nossa permaneça com mais dificuldade, essa dificuldade nossa, esse nosso processo de nosso vício, né? Mais difícil nós podemos, né, nos desvencilhar dele. Então, Herculano Pires, na questão da raiz do vampirismo, tem a questão fisiológica e a questão psicológica, não é? Quando o encarnado se mantém, né, pensando no mal, ou egoísta, colérico, né, se compraz em atitudes perversas, difíceis, não é? Conversas menos edificantes, as maledicências, não é? Então, essa é uma questão normal. Nós falamos isso quando nós falamos de criação mental, né? Nossas formas de pensamento, né? Então, quando essas formas de pensamento, que são coisas ruins, sendo constantemente alimentadas, criam essas larvas mentais, né? Essas larvas mentais são emanações mentais de teor inferior. E essas emanações mentais de teor inferior chamam a atenção dessas entidades, né? Então, automaticamente, né, esses encarnados se colocam à disposição, né, de trabalhar com essas energias, né, criando cada vez mais a dificuldade do desembaraço na questão psicológica, levando a pessoa, às vezes, até ao processo de loucura, ou geralmente é muito comum a depressão, né? Que eles criam essa condição por sugar as energias e a pessoa não sair, não conseguir se libertar desses pensamentos pesados e difíceis. Muito bem. Bom, aspectos da ação provocada por entidades. Pelo vampirismo, né? André Luiz, em Evolução dos Mundos, no capítulo 15, né, ele dá dois aspectos dessa ação provocada por entidades. O primeiro aspecto são as infecções fluídicas, né? E o segundo aspecto são a ação nos ovoides, certo? Bom, infecções fluídicas. Através da observação de emanações vitais dos encarnados, dominando e controlando suas vítimas de modo a comprometer seriamente tanto o psiquismo como o corpo físico, né? Então, eles emanam a nossa vitalidade e, ao mesmo tempo, eles controlam o processo mental, certo? Como? Induzindo na imaginação do encarnado formas mentais monstruosas. Então, a criatura passa a viver dizendo: estou vendo coisas, né? Estou sonhando, estou sempre com pesadelos, né? Estou sendo perseguido, né? Então, o processo começa, então, a um colapso mental, né? E levando, caso extremos, à loucura, né? E quando a criatura
permanece imobilizada em paixões egoísticas, né? Então, ele se forma um processo de monoideísmo. Lembra, nós vimos fascinação? Né? A pessoa começa a trabalhar o seu ser, eu sou mais importante, eu vivo melhor comigo mesmo, ninguém, não tem nada a ver com ninguém, eu estou assim mesmo. Nesse processo, a pessoa se imobiliza, né? Então, ela se afasta dos outros. Então, eles criam possibilidades de aproximação desse tipo de entidades. André Luiz, nesse livro, né, Evolução dos Mundos, ele compara parasitas existentes nos reinos inferiores da natureza a parasitas espirituais, né? Porque eles são o mesmo princípio. Quais seriam, então, esses parasitas? Né? Que ele chama de ectoparasitas temporários, né? Parasitas externos superficiais, que seria o quê? Né? Seriam mosquitos, seriam ácaros, não é? Então, eles, como eu falei antes, né? Eles absorvem as emanações vitais dos encarnados, né? Com que se harmonizam. Né? Então, o exemplo seria, como eu falei antes, fumantes, alcoólatras, né? Os vícios qualquer que seja. Né? E os endoparasitas, são aqueles que vivem no interior do nosso corpo físico, né? Ou no interior do corpo de qualquer ser vivo, né? Certo? Então, os parasitas internos, né? Então, após esses parasitas internos, quando percebem que tem vulnerabilidade em algum ponto, não é? Eles começam a trabalhar nesse processo, se assenhorando do campo mental da criatura, né? Impondo ao centro coronário substâncias dos próprios pensamentos. Então, André Luiz descreve isso, né, como como fosse um líquido viscoso, né, pegajoso, com cheiro ruim, né, escuro, né, em que eles inserem, né, dentro, né, do nosso centro de força, principalmente falando aqui, né, nosso centro mental, que seria nosso centro coronário. Tá? Então, a vítima passa a ver e acolher os pensamentos da entidade que está em vampirização, certo? Refletindo uma simbiose, olha só, refletindo uma simbiose, né? E ambos ficam estacionados no tempo, até que a vida eles reclamem pela dificuldade ou pela dor, alteração imprescindível. Exemplo disso está no livro Libertação, que eu já citei várias vezes aqui, não é? Do processo de vampirização e obsessão de qual é o nome dela? Catarina, né? É isso aí, tá? Então, esse material está aí, está em Suri Calda Schubert, né? Ela tem esse material muito bom lá, certo? É bom vocês puderem ler, né? Esse livro é espetacular, beleza? Agora, em relação aos ovoides. O livro Libertação, né? André Luiz chama a atenção quando ele está preso, né? Estão presos numa cela, né? Aguardando, então, que seria a entrevista, né? com o inquisidor, que é custódio, né? E André Luiz, então, aproveita a ocasião, né? Com o seu instrutor Alexandre, e eles ficam, então, é Alexandre mesmo? Eu acho que não é Alexandre, não, mas, em todo caso, é o seu instrutor. Eles ficam, então, pela janela, observando os passantes, e observam em alguns deles, não é? Umas formas ovuladas que ficam assim, agarradas, né, no perispírito daquelas entidades, daqueles desencarnados que estão, né, naquela cidade lá. Então, ele pergunta, o que é aquilo lá? Né? Então, nesse momento, o instrutor que está com ele descreve a questão dos ovoides. O que são os ovoides? Né? O que são os ovoides? São irmãos nossos, não é? Que por motivos de muita insegurança, né? De muita egoísmo, não é? Imagina um suicida, né? O ato do suicídio, né? A entrar por si depressão, aquela dor que não se pode largar mais e leva ao suicídio. A pessoa vive envolta no seu processo e aquilo então faz com que ele se feche. O se fechar quer dizer perder a forma física. Continua com o seu corpo mental, como nós não perdemos nunca o corpo mental, né? E formamos, então, os ovoides. Esses ovoides continuam pensando, podem falar, mandar mensagens mentalmente para outras pessoas, não é? Mas o seu corpo físico ainda
ele perde completamente o corpo físico. Nos relata Robson Pinheiro, nos livros que ele descreve, Ângelo Inácio, não é? Que entidades que se recusam a reencarnar, né? Aquelas entidades que se recusam a reencarnar, vão perdendo naturalmente a sua forma física e viram ovoides, né? Mas mentalmente continuam o seu processo de domínio, não é? Sobre muitas outras entidades, comandando legiões no plano espiritual, apesar de serem ovoides. Tá? Apesar de serem ovoides. Então, parasitas ovoides são os encarnados em profundo desequilíbrio, com o perispírito modificado, auto-hipnotizados pela ideia de vingança ou apego excessivo, ligados a vítimas que os alimentam através de sentimentos de remorso ou arrependimento tardio, ódio voraz ou egoísmo exigente, que alimentam no próprio cérebro, através de ondas mentais incessantes. Então, quando nós estamos nesse processo, né, é facilmente, então, ligado a nós esses ovoides, porque eles pensam igual a nós, não é? Do mesmo processo, e começam, então, a sugar nossas energias. Então, seriam os parasitas ovoides. Né? Então, quando um vampiro quer, por exemplo, assim, intensificar, né, a sua posição em relação à criatura que está obsidiando, que está assediando, né, ele acrescenta esses ovoides. Ele consegue pegar esses ovoides facilmente no plano espiritual. Segundo outros livros que eu já li, existe comércio de ovoides. Olha que absurdo. Comércio de ovoides. Existem legiões que atacam outras legiões para roubar os seus ovoides, os quais têm controle. Né? Existem criações de ovoides. Realmente, isso aí parece brincadeira, parece ter mentira, mas são livros que têm assim, que eu posso dizer que são autores que nos trazem segurança, né, dessas informações. Inácio, biografia do Inácio Oliveira, como espírito, na biografia, esqueci o médico, vamos ver aqui não, essa com R. Ele descreve uma operação no plano espiritual. Não, desculpa, não é Inácio, não. Foi Hermance, o Hospital Esperança, né? Em que eles operam um perispírito para tirar um ovoide que estaria ainda ligado a esse perispírito, né, de um paciente que está lá. Né? Então, realmente, eles permanecem, apesar da nossa desencarnação, eles permanecem ligados a nós. Tá? Ok? Muito bem. Então, o vampirismo é um processo grave de obsessão. Tá? Isso é uma obsessão ao nível já de possessão, de subjugação, né? Que pode ocasionar sérios danos àquele que se faz hospedeiro, lesando o cérebro e outros órgãos que estejam sendo visados, levando à loucura irreversível, tá? Ao suicídio ou até mesmo à morte por prejuízos constantes aos tecidos somáticos, aos tecidos do corpo físico, certo? Como eu falei, isso pode perdurar, né, até a morte física, né? E o mais importante estudo aqui, para trazer para vocês, que é importante trazer, não é descrever essa situação difícil, né? Mais importante é dizer que, para que a gente possa se preservar disso, é importante manter o nosso equilíbrio. Né? Não só o psíquico, mas também o biológico. Né? Porque nós temos que, vamos dizer assim, que usar o nosso corpo físico para o que nos foi dado, para a nossa evolução, para que possamos usar esse corpo físico para todo o nosso processo de crescimento espiritual. Né? Então, preservar o equilíbrio biopsíquico da própria vida, conduta indigna, luta pela erradicação de hábitos nocivos, o cultivo dos bons pensamentos e, sobretudo, a prece. Né? Porque a missão do Espiritismo se faz presente a cada instante. Ele traz a única terapêutica possível para que a gente possa auxiliar nesses quadros de aflições e degradações humanas. Né? E qual seria essa terapêutica? O passe, a água fluídica e as sessões de trabalho nas reuniões mediúnicas. Né?
Então, o mais importante aqui é nós podemos esclarecer a vítima, trazer a vítima à sua razão. Se isso é impossível, né, vamos trabalhar constantemente em torno dessa criatura que já se encontra sem condições de reação no plano espiritual, colocando o seu nome, trazendo o processo, né, para as mesas mediúnicas de trabalho, utilizando o que nós temos de possível, principalmente o passe, nesse momento o passe magnético para o desligamento, não digo permanente, mas o desligamento, às vezes, provisório da entidade, faz com que a pessoa que está obsidiada recupere a razão, por instantes que seja. E esse instante que ela recupere a razão, ela tem condições de perceber as suas dificuldades e começar a trabalhar por si mesma. Os médiuns devem ser instrumentos conscientes na batalha contra o vampirismo de todas as tendências, doutrinando o obsidiado, fortalecendo a disposição para a renovação, orientando e auxiliando tanto quanto possível na reintegração de seu arbítrio. Então, olha a nossa responsabilidade como médiums, o nosso trabalho constante. Não falo médium só de mesa de trabalho, eu falo do médium como ser humano. Nós todos somos médiums, de alguma forma ou de outra. Todos nós temos condições de levar uma boa palavra, levar uma boa instrução, de trazer o nosso irmão junto com o nosso processo, rezar por ele, auxiliá-lo, colocar o seu nome em correntes em que as pessoas possam rezar por ele. Então, nosso papel como ser humano é igual ao papel como médium. Isso é fazer sempre o melhor que nós podemos pelos nossos irmãos. Para a doença da alma, a cura real pertence ao homem em espírito. Realmente, nós, como seres, se nós preservarmos da matéria o quanto possível, olha só, o quanto possível, isso é, nós começarmos a nos espiritualizar. Joana de Ângeles, já falei isso antes aqui, ela diz que antes de você se evangelizar, é importante que você se espiritualize para trazer o evangelho ao nível do espírito, não ao nível material, para entender o evangelho dentro do processo do homem como ser espiritual que ele é, que é muito maior do que a matéria. Bom, estamos em cima aqui do horário, já passei até do horário aqui, vou deixar para vocês aqui essa ideia, essa questão, que o livro Quem Perdoa Liberta, e do Vanderlei de Oliveira, sobre cordões energéticos. Também tem uma palestra no YouTube muito boa, se você for buscar lá. O que ele fala que são cordões energéticos? Qualquer ligação mental que você faça, qualquer laço afetivo que você cria esses cordões. Eles nunca se desfazem até quando desencarnam. Você pode limpar esses cordões, mas não pode se desfazer deles, porque a ligação está feita. Você não pode dizer, não conheço aquela pessoa. Você conheceu aquela pessoa, você viveu com ela um tempo, ou você teve uma relação com ela que perdurou, que seja 10 minutos, mas teve uma relação com ela. E essa relação se manteve um laço afetivo, então essa relação está ligada por cordões energéticos. E esses cordões, então, precisam ser trabalhados. Então, você não vai dizer, eu perdoo, mas não esqueço. Impossível isso, não é? Porque você está ligado a essa criatura de uma forma ou de outra. Limpar esse cordão quer dizer, eu posso, de alguma forma, viver com essa ligação mental, mas essa ligação mental não me fazer nenhum prejuízo, não trazer nenhum prejuízo. Isso é, que ele esteja em paz e que eu possa estar em paz. Ok? Então, eu vou deixar esse material para vocês aqui, são 2 paginazinhas que vocês podem, então, ler, não é? E buscar fontes, se vocês quiserem buscar. Lá no YouTube, o Vanderlei Oliveira faz uma palestra linda sobre isso aí. Tá bom? Beleza, gente? É isso aí. Alguma pergunta? Já estamos em cima da hora, a hora já está até avançada. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Eu estou sendo ouvido, será? Ou não?
Agora eu estou com um problema aqui. Tá sim, tá sendo ouvido Pronto. sim. É que essa Beleza. aula é tão boa, tão bem explicativa Não, que não. não ficou dúvida. Hoje eu não tive dúvidas. Que bom, então. Que ótimo, então. Vamos fazer a prece final. Assim eu posso liberar aqueles que não têm dúvidas, não é? E quem tiver dúvida pode ficar no grupo ainda, que a gente pode responder mais tarde, após a prece final, ok? Então, eu gostaria de, nesse momento, fazer com que nós possamos... eu sei que a aula foi pesada hoje, né? Esse assunto é difícil, eu tenho dificuldade em passar, porque é difícil, porque é muita dor, é muito sofrimento, né? Se você algum dia já esteve junto a uma pessoa que tem depressão profunda, uma pessoa que se encontra num processo de entrega total, você sabe do que eu estou falando, né? Da dificuldade que é isso, principalmente uma pessoa que você gosta, que você ama, né? E sabemos que por trás daquilo existe todo um processo no plano espiritual. Vamos então, nesse momento, pedir a Jesus que nós possamos usar esse nosso conhecimento para iluminar o nosso ser em primeiro lugar. Iluminar nosso ser, para que possamos perceber quais são essas mazelas que podem também nos atingir. E assim possamos preservar delas. Pedir aos bons espíritos que sempre estejam trazendo a nós as energias que precisamos. E que nós possamos alcançar essas energias, nos libertando dessas mazelas que podem ocorrer em nossas vidas. E pedir também a Jesus que possamos, em nossas preces, lembrar de nossos irmãos em sofrimento e na dor. E que desse momento, Jesus, sabedores de tanta maravilha que tem, de tantas maravilhosas energias que possamos receber nesse momento, nós te pedimos permissão para encerrar os trabalhos da noite de hoje. Que assim possa ser. Graças a Deus.